Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa A Conversa com a Beatriz, um formato diferente, e eu não podia de começar com a apresentação dos meus convidados, eles que até já são residentes aqui do programa. Eu vou começar pelo Abrão. Abrão, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Beatriz. Boa noite. Olá, boa noite a todos que nos assistem. Bem, eu não sei se é mesmo boa noite ou como é que fica, a depender muito da hora em que a pessoa vai nos assistir, né? Por causa da diferença dos fusos horários, não é? Com certeza. Então vamos fazer a moda francesa. Bonjour. Bem, ficou um bocadinho mais simpático. Bem, vou apresentar também o Jota. Seja bem-vindo a mais esta edição, mais uma edição. Obrigado, Beatriz. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assiste do outro lado. Obrigado. Olha, hoje nós vamos falar aqui de um tema, de um fenómeno que está a acontecer um pouco por toda a parte do mundo, eu diria. Vamos falar de imigração. Mas existe um termo que é bastante similar, que é migração. Dá para esclarecer um bocadinho como é que fica isso? Porque eu, por exemplo, por acaso tenho alguma dúvida quanto à semelhança ou não dos dois termos, imigração e migração. Abrão? Obrigado, Beatriz. Essa semelhança, essa pergunta é bastante pertinente, uma vez que são perguntas que nós temos várias vezes e às vezes o entendimento fica um bocadinho misturado por elas serem palavras muito próximas e associadas ao mesmo fenômeno, à mesma situação, mas com uma ligeira diferença. Migração, no caso, seria qualquer movimento geográfico de ponto A para B. Por exemplo, se eu mencionar que vou me deslocar de Angola, por exemplo, para o Congo, eu vou migrar para o Congo. É relativo à pessoa movimentar-se para outro país. Já o termo imigração é associado ao processo legal administrativo em si para a obtenção da permanência legal nesse país. Você migra para um país, mas até o momento que você começa toda a logística, toda a programação para você poder residir nesse país, ali o processo chama-se imigração. Essa é a diferença. Um é relacionado ao movimento em si, relativamente à pessoa, e o outro é relacionado aos procedimentos administrativos que te permitem a permanência legal nesse país, ou a permanência, digamos assim. Este programa tem também a característica de aprender e ensinar. Olha, para mim ficou um pouco mais claro, ficou um pouco mais clara a diferença entre uma situação e outra. Bem, falando propriamente de Angola, Jota, olhando para 20 ou 30, ou 20 ou 25 anos, 20 ou 25 anos, os angolanos não tinham por hábito imigrar. Não é assim? É verdade, Beatriz. Nós, como angolano, nunca tivemos o hábito de emigrar até no ano 2012, ou seja, a transição, nesse caso, que foi um dos pleitos eleitorais que houve para 2013. Houve algumas características muito pertinentes no país que começamos a ter uma degradação da própria crise política, crise social. Isso acabou por afetar o modo, o estilo de vida dos angolanos, e a partir então de 2013 é que houve esse pico migratório, esse fluxo migratório dos angolanos para outros países. Mas a partir daquela altura, os angolanos imigravam, eu diria mais consistentemente para Portugal, é isso? Eu vou deixar o debate aberto e vocês podem falar abertamente. Okay? Acredito que sim, primeiro porque por causa da semelhança do idioma. Ou seja, nós em Angola falamos português, os portugueses também falam português. Geralmente, conforme o nosso ilustre aqui, Abraão, fez essa grande diferença entre migração e imigração. Geralmente as pessoas imigram num local onde as pessoas têm previsão de uma certa estabilidade.
e o idioma em si sendo um mosaico cultural desse determinado povo. Então, muitas das vezes as pessoas imigram para não passarem aquele todo o processo, porque além do processo migratório, também passam por um processo de adaptação cultural. E a língua é um mosaico cultural de qualquer povo. Então, as pessoas imigravam mais para Portugal por ser também um país mais próximo, um país dos PALOP, nesse caso, e também por causa da língua e a própria assim, estabilidade. Bem, mas a partir de uma certa altura passou a haver, eu vou dizer, vou usar este termo, um pouco mais de atrevimento em termos de países, não é? De busca de melhores condições noutros países que não sejam aqueles em que se fala português. Esse termo pode ser utilizado, entretanto, há uma expressão que se usa em Goia, que é a minha língua nativa, já que estamos a falar de idiomas e língua, que, perdoe-me se eu falar mal, o Kuengia. Essa expressão diz que andar é conhecer, andar é descobrir. E da medida que as pessoas foram movimentando-se, foram migrando de Angola para outras paragens do mundo, foram descobrindo, e como disse bem aqui o Mano Jota, foram descobrindo que há países que oferecem uma segurança melhor do que outros países. E da medida que os problemas foram sendo diversificados e as razões da mobilidade das pessoas foram sendo diversificadas, não é? Eles foram considerando outros países que oferecessem um nível de segurança melhor que correspondesse à realidade deles. Ali, a razão de termos ido para outras paragens, não é? Como Itália, como a Bélgica, por exemplo, como os Estados Unidos, o Canadá. Pessoas que emigraram, por exemplo, para o Canadá, para o Canadá, os Estados Unidos e outros países distanciados, por exemplo, da Europa, é mais com base na perspectiva de que Angola tem uma relação muito forte com a Europa, maioritariamente com Portugal, aonde a influência da Angola nas políticas portuguesas e a influência de Portugal nas políticas angolanas é quase muito próxima. Não se vê, talvez, até uma separação nessa relação. E facilmente, dependendo da gravidade da situação que te leva a imigrar ou a migrar, por exemplo, você poderá ver uma situação em que quando você pensa que alcançou o marco de segurança, você não está no nível de segurança e às vezes vais ter um Estado a exigir que você regresse ou mesmo a devolver-te ao teu país de origem. Então, são, no meu entender, as razões que levaram a ir para outras paragens. Primeiro é a descoberta, não é? De outras garantias, a descoberta de outras seguranças, vou assim chamar, perdoem o erro aqui, mas e associado à perca do medo do fracasso, ok? Um dos grandes desafios quando uma pessoa emigra é a língua, a cultura, a alimentação, e claramente nós, tendo sido colonizados pelos portugueses, detemos uma certa aproximação e familiarismo, se não mesmo ser a única culinária que a gente conhece que seja a culinária portuguesa. Logo, se olharmos para essas barreiras todas, ao irmos para Portugal, a barreira alimentar deixa de existir, não é? A barreira linguística deixa de existir, a cultura deixa de existir como barreira, porque acaba sendo... Vais fazer uma adaptação ou outra, mas nós fomos colonizados, temos quase os mesmos hábitos e costumes que os portugueses, certo? Então fica um bocadinho mais fácil o processo de aculturação ou adaptação, não é? Vamos assim dizer. Mas já te desafias para ir para um país com uma expressão de frente, precisas estar bem preparado psicologicamente para poderes vencer mesmo diante dessas barreiras todas. Então... Neste quesito, eu tiro o chapéu aos Estados Unidos da América, porque é um país que respeita os hábitos, os costumes e as tradições dos povos que vêm para aqui viver, particularmente no estado em que nós estamos, nesta zona da New England. Nós temos acesso a todos aqueles produtos a que nós estávamos habituados a ter em Angola. Aqui é possível encontrar a fuba de bombô, é possível comprar a fuba de milho, o bagre, o peixe seco, enfim, e todos esses produtos do feijão, o óleo de palma, porque existe essa abertura, essa facilidade, não é assim?
Sim, acredito que sim, mas também porque os Estados Unidos, Brasil, têm essa especificidade por serem um país com um índice de miscigenação de raça. Tá? Estados Unidos, ou seja, os primeiros habitantes dos Estados Unidos, pelo percurso histórico, esse crescimento demográfico em nível populacional, nos dá a entender que é um país com uma miscigenação de raça muito acentuada. Mas eu queria me apegar muito o que o nosso ilustre Abraão disse há bem pouco tempo. Enfatizou aqui e falou muito bem das causas que levam as pessoas a emigrar, seja a movimentar-se de um espaço geográfico para outro. Ele mencionou aqui a descoberta, que é muito bom, as pessoas necessitam descobrir outras localidades e, sobretudo, a estabilidade de vida. Mas há um fenômeno motivacional. O que é que motiva as pessoas a emigrarem do espaço onde você está para um outro espaço? Vamos falar especificamente do nosso país. Ou seja, os motivos que fazem com que os angolanos, muitas das vezes, são obrigados a abandonar sua terra natal, a terra onde nós semeamos nossos cordões umbilical, porque isso tem um significado muito, mas muito importante na nossa espiritualidade. O que leva muitas das vezes os angolanos a emigrarem é a situação, é a crise econômica que se vive a nível do país, tá? Com essa degradação toda, essa deterioração dessa república que nós temos, é que faz muitas das vezes os angolanos emigrarem para encontrarem esses dois fatores que o nosso ilustre Abraão disse, que é a estabilidade, a própria descoberta em si, e outros serviços, outras necessidades básicas que muitas das vezes não encontramos em Angola. Estamos a falar de Levando em consideração o estado atual da situação em Angola, vocês acreditam que esse fenómeno vai crescer ou não? vai crescer e está a crescer muito. Hoje, olhando para Angola há 20 anos atrás, você olha por essa Angola, há uma diferença enorme, há uma diferença estrutural enorme. As pessoas têm tendência a emigrarem muito mais nessa época, por causa da crise econômica, crise política e outros fenômenos, outra ausência de quase tudo que o povo não tem. Isso Segurança, sim, principalmente. segurança, a saúde, porque assim, tudo em Angola não funciona. Não funciona, então as pessoas procuram estes serviços básicos a um outro espaço, a um outros países, nesse caso. Então, esse fluxo vai aumentar muito. E depois também não temos nem sequer liberdade de expressão. Ou seja, você sofre em Angola, vive mal em Angola, mas não consegue se expressar. Porque também nem Sofreu sequer, calado. claro, porque também nem sequer há essa liberdade de expressão. Então esses números vão aumentar cada vez mais. Mas isso. Eu ia dizer e acrescentar o que o Jota disse, mas diria de uma forma condicional. Se o governo continuar a governar o país do jeito que o faz, que na realidade eu gosto de usar o termo desgovernar, se o governo continuar a desgovernar o país do jeito que faz, certamente que o número de pessoas a emigrarem vai ser maior. Por quê? Porque não existem condições de sobrevivência no país, certo? Mas se o governo decidir fazer o contrário, criar políticas que realmente desenvolvam o país, criar políticas que confiram ao cidadão segurança, saúde pública, por exemplo, alimentação, aumentar o rácio de empregabilidade, o que afeta, o que vai consideravelmente reduzir a criminalidade, o que teremos um país seguro, certo? Nós vamos ver um efeito contrário. Nós vamos ver os filhos da terra voltarem para o país. E se nós olharmos para 1992, mais ou menos nessa época, nós fomos vendo um efeito contrário migratório. Vimos pessoas que já haviam emigrado para muitos anos atrás, não é? Regressarem para o país. Lembremos que esse período de 1992 foi depois do período que foi considerado que havia paz, que era o culminar do término da guerra e tudo mais. Nessa altura as pessoas voltavam. Por quê? Porque o país oferecia garantias e melhoria. E olha que, nessa altura, posso também mencionar que a famosa era financeira em que a gente chama do câmbio de 10, por exemplo, nós vimos realmente mudança no modo de gestão da vida em Angola,
nós vimos exatamente as pessoas a criarem a ideia virtual de que haveria um desenvolvimento econômico e haviam relatores que apresentavam Angola como estando num ranking de desenvolvimento aceitável e saudável. E nessa altura nós víamos o efeito contrário, não é? Então damos aí um exemplo que pode ser utilizado para nós vermos que, na realidade, as pessoas estão a emigrar ou a migrar exatamente porque estão insatisfeitas, porque estão inseguras, porque não têm serviços públicos que permitam a, a substância ou a sobrevivência em Angola. Nós vemos na televisão N casos, por exemplo, de pessoas que morrem a portas do hospital. Nós vemos N casos de senhoras que dão à luz, por exemplo, à porta do hospital. E não é porque foi atraso da senhora em pegar o transporte para ir para o hospital. Nós vemos N casos de crianças que morrem porque lhes foi negada uma vacina, por exemplo. Isso é o básico. Olha, falando desse aspecto, sem querer interromper-te, olha, eu sou a prova disso, porque um dos meus filhos nasceu em Angola, e pronto, naquela altura, quando tu fosses à consulta, para já recebias a recomendação de que tinhas que levar um pacote, um kit de saúde. E lá vinha a lista de medicamentos que tu tinhas que levar para a maternidade. E eu lembro-me perfeitamente naquele dia, não me esqueço, em que eu realmente tive a sorte de não necessitar de nenhum dos medicamentos que eu tinha reservado. Okay? Mas havia uma parturiente ao meu lado que estava a sofrer há dias porque não tinha um certo medicamento. Era um antibiótico, pronto, com uma característica própria, e ela precisava daquele medicamento. E ela estava há 2 dias à espera que a família providenciasse esse medicamento. Bem, às tantas deu-me no meio daquela, sabe, das dores e tal, eu decidi perguntar, mas tu estás aqui há 2 dias por quê? E ela disse-me, olha, eu estou aqui porque não tenho este medicamento e a minha família não tem dinheiro para pagar. Eu disse, opa, não sei, deixa-me ver, né? Abri lá o pacote que eu tinha de medicamentos e, graças a Deus, eu tinha aquele medicamento. Chamei a enfermeira e eu disse, olha, esta senhora está a precisar deste medicamento. E dei o medicamento. Eu depois já tinha tido o bebê, passei para o andar de cima e passando uns 30, 45 minutos, a moça subiu e já tinha tido o bebê porque eu estava no lugar certo, Deus colocou-me naquele momento para providenciar o medicamento para aquela senhora. O que é que poderia acontecer com ela se, por acaso, poderia ter sido outra pessoa, e não eu, não providenciasse aquele medicamento? São essas questões que a mim particularmente me preocupam, porque a maternidade, nesta altura, é um momento em que a mãe está completamente sensível. Vamos falar sobre esse tema mais tarde. Mas acreditam que isto também é um dos motivos que faz com que as pessoas se sintam. Porque há aquele fenómeno: eu vou sair de Angola para ir ter o bebê no outro país. E às vezes acaba por ficar naquele país. É um dos motivos também. O que é que vocês acham? Acredito que sim. A saúde em Angola também é um dos motivos que faz com que muitos angolanos emigram para um determinado espaço em busca mesmo sim de melhor saúde. Saúde é o bem-estar biopsico, socioeconômico de um determinado indivíduo. Porque Angola hoje está num terceiro país com a taxa de mortalidade mais alta. Estamos a falar ou seja, taxa de mortes muito acrescentada e, sobretudo, taxas de doenças infecto-contagiosas também muito alteradas. Então, esse termo, morbimortalidade, muito alta. Ou seja, nós estamos a falar só na capital de Luanda, só em Luanda, que é a capital de Angola, morrem aproximadamente de 45 crianças por dia. Nós só estamos a falar de Luanda. 45 crianças por dia por causa da malária. É um número altíssimo. É alto, mas muito, muito alto. Então, as pessoas buscam outros países, né, em busca de soluções dos seus problemas de saúde, em detrimento disso. Então, isso também é um dos indicadores que faz com que os angolanos imigram com muita facilidade. Porque hoje você faz uma radiografia profunda no que é Angola, você consegue perceber que Angola tornou-se o pior país para os angolanos viverem.
é o pior país para os angolanos viverem. Em detrimento de tudo isso, é assim, as políticas públicas acabam por não ter impacto na vida do pacato cidadão. Falta tudo, falta educação, falta saúde, falta transporte, falta segurança, falta alimento, falta de tudo como estrutura básica para dar uma vitalidade contínua a um povo. Então, isso são dos principais fatores que fazem com que muitos angolanos imigram para determinados pontos. Falando em impactos, quais são os maiores impactos econômicos, de uma maneira geral, que poderá exercer esse fenómeno de imigração para Angola? Porque, se repararmos, Angola está a perder muitos quadros. Exatamente isso. Ou seja, para o país que acolhe os angolanos imigrantes, sobretudo aqueles angolanos qualificados, aqueles angolanos que têm uma certa formação técnica, profissional numa determinada área, esses países ganham mais quadro. A título de exemplo, olha, muitos médicos que foram formados, eu estou a falar nos anos de aí, vou falar de um ano específico. Os médicos formados em 2011 para 2017, tá? Estes médicos foram formados, ou seja, ganharam bolsa de estudos, foram para Cuba e são bons médicos. Porque eu conheço, convivo com esses médicos. Eu também conheço, eu posso citar aqui um nome em particular. Pode. O Jota em particular, ele formou-se nesta altura e ele está a falar com propriedade. Ele fez medicina em Cuba e olha, é um dos quadros que agora está aqui e poderá ser proveitoso para este país e para o lugar onde ele está a conviver agora. Desculpa por ter te interrompido, estavas realmente... Beatriz, obrigado. É que ou seja, dificilmente eu me identifico como médico, que às vezes numa conversa acabam por, assim, você traz uma opinião, ou seja, a tua área de formação acaba por ser característico daquela conversa. Mas assim, pronto, eu conheço muitos médicos que hoje estão na Espanha. Estão na Espanha por quê? Porque, ou seja, o médico foi para Cuba, formou-se na mesma academia com os cubanos. Esses cubanos também estão em Angola. E o médico angolano que se formou em Angola também está em Angola. Mas há uma diferença em nível salarial. Ou seja, o salário do médico que se formou em Cuba, que foi com uma bolsa de estudo, onde o Estado investiu nesses médicos, esse médico ganha aí por ali menos de 400 mil kwanza, salário básico. Mas um médico cubano formado na mesma universidade, com os angolanos, esse médico cubano ganha muito. Este é outro fenómeno, não é? E surpreendente porque há uma desvalorização do quadro nacional surpreendente. Mas essa desvalorização é intencional, porque é aí onde há a máfia. Isso é uma máfia, porque assim, ou seja, alocando os médicos nacionais em determinadas áreas hospitalares, há uma certa estabilidade. Você tem estabilidade, você não gasta. Ao fazer contratos com médicos cubanos, médicos de outra, que nós não somos contra isso, né? Ao fazer contratos milionários com esses médicos cubanos que vêm para Cuba, é aí onde o governo aproveita fazer lavagem de dinheiro. Porque assim, por cada médico cubano, além do subsídio de transporte, subsídio do custo de vida, todas essas regalias que um médico estrangeiro tem pelo país. Então há aí um subfaturamento? Há uma subfaturação nisso. Então o governo ganha com isso. Por exemplo, ele pensa assim, olha, vamos gastar, por exemplo, 8 milhões de dólares para contratar médicos. Tá? 8 milhões de dólares para contratar médicos. Então há uma subfaturação. Do 8 passa a 18. Todo aquele vai pela parte contratada. Então, essa desvalorização é mesmo intencional. Ok, Abrão. O que eu acho surpreendente, não é? É que o povo angolano é um povo trabalhador. E eu acho surpreendente que a gente migre para um país que não falamos a língua e não temos as qualificações que muitas das vezes eles solicitam, em muitos casos. Dão-te a oportunidade de te capacitares, ok? Se necessário for. Se tens a capacidade que eles precisam, dão-te oportunidades e não olham para a tua origem, não olham para o teu grau de parentesco,
não olham para a tua forma, para o teu linguajar e o teu, por exemplo, a tua debilidade de até falar a língua deles e ainda assim dão-te oportunidades. O que me deixa surpreso é como é que uma pessoa que no seu próprio país, com todos os elementos de base possível, não é aproveitado, é abandonado, abandalhado, não é? E chega num país estrangeiro, brilha. A única diferença que existe ali é o facto de que valorizam, conhecem o que é o valor humano da pessoa, certo? E por isso dão oportunidades. E esta falta de oportunidades nos nossos próprios países faz com que a gente fracasse, não é? Porque quando chegas aqui, primeiro tens apoio aos investimentos financeiros, contando que você supra todas as burocracia administrativa necessária, você tem suporte financeiro para implementar qualquer negócio, certo? Depois, se você comparar isso, um pequeno trecho, comparar com o nosso país, ou és amigo de alguém influente na banca, ou você aceita pagar uma comissão de 10% a alguém que te vai financiar ou que te vai permitir que te deem o crédito para você fazer um negócio. Enquanto que aqui, para adquirir um crédito, leva minutos. Você faz aquilo em minutos. É que a confiança de que tu és uma máquina produtora, de que você tem capacidade de suprir os teus compromissos e poder desenvolver e criar mais, permite com que te façam esse empréstimo com uma certa facilidade. Mas também porque eu diria que também os Estados Unidos têm controle demográfico, não é? É possível saber quem é aquele cidadão, onde é que ele vive, trabalha, não trabalha. Acredito que isso facilite, não é? Eu não acho que isso seria o problema, porque dizer que quem não organiza quer tirar vantagem da desorganização. É de todo importante entender que é do interesse do Estado nos manter desorganizados. É do interesse do Estado nos manter desregrados. Por quê? Porque a regra e a organização vai permitir com que a gente monitore melhor as coisas, não é? Porque não podemos dizer que todos estes anos continuamos a fazer investimentos e a gastar dinheiro em várias instituições públicas, em várias instituições de saúde, que nós vemos os números são milhões, mas não muda nada no serviço de saúde. É engraçado como é que você vê que um indivíduo que, quando começa a vida política, ele é pobre, ele não tem grandes recursos e passado 3, 4 meses num cargo público, o indivíduo já está a ostentar de uma forma absurda e ninguém investiga nada. Ninguém consegue nos dizer... Está claro, vamos olhar para uma massa simples, não é? Se nós formos olhar para os salários, por exemplo, dos comandantes da polícia, se formos olhar para os salários deles, e se realmente formos fazer um levantamento das coisas que eles detêm, por exemplo, vamos ver que os salários não justificam as coisas que têm. Logo, a desorganização do país permite que essas coisas passem despercebidas, porque com base no que é que a gente vai dizer que, olha, os bens que você tem é resultante dos fundos, não é? Mas para não fugir muito do tema que nós estamos, para dizer que toda esta desorganização afeta de forma considerável a vida de qualquer cidadão. E vou dizer dessa forma, entre lavar a louça em país alheio, mas poder ir para casa todos os dias com paz de espírito e garantia de que eu vou encontrar os meus filhos são e salvos, com garantia de que se os meus filhos tiverem alguma emergência, eu vou poder ligar para um serviço de emergência e vir uma ambulância para lhe pegar, não é? Se eu tenho esta garantia de que os meus filhos, os alimentos que eles vão comer são alimentos saudáveis e seguros, comprovados e verificados por uma instituição segura, eu não teria nenhum problema em lavar a louça 10, 20, 30, 40 vezes. E se for necessário, repetir o processo migratório, porque os benefícios que hoje a gente vê, e permitam-me que use essa expressão que poderá exatamente chatear algumas pessoas e vão talvez se ofender disto, existe uma coisa muito boa em termos da imigração, não é? Você ganha a oportunidade de expor os seus filhos a um sistema educacional aceitável, com condições de qualidade, aonde o sucesso tem grandes chances de acontecer. Okay? Segundo, empregabilidade existe. Existe emprego por todas as partes, para todos os níveis. Você tem imigrantes a ocuparem posições de destaque.
você tem imigrantes a ocuparem posições notórias, por exemplo, não é? Mas ainda assim tem uma grande vantagem. Nós vemos a insegurança em Angola, vemos o crescimento da prostituição, vemos o crescimento do abuso de substâncias, por exemplo, vemos tudo isso. Aqui, na América, por exemplo, também existe esse risco, mas existem vários fatores para contrapor. Uma jovem mulher encontra emprego num abrir e fechar de olhos, com todos os níveis de capacidade. E conquistar a sua independência A econômica. sua independência econômica e E financeira. financeira. Um jovem de 15 anos, mesmo ainda na escola, a própria escola já tem programas de educação financeira, a escola já tem programas de inserção do indivíduo à sociedade, empregabilidade, ou seja, a escola já dá opções e caminhos a esse jovem e tendem a ocupá-lo com várias atividades pós-escolar que impede, por exemplo, a proliferação, a vagabundagem, vamos assim dizer, não é? O facto do jovem sair da escola, gastar o tempo num centro com controle, disciplina e coordenação, evita, por exemplo, a exposição aos grupinhos, a formação de famosas quadrilhas, porque o pequeno bandidozinho de hoje que só fuma na esquina e abusa as pessoas que passam, por exemplo, amanhã pode ser o altamente perigoso. Por quê? Porque ele cresce com o hábito de fazer e achar que sai impune, que é outra realidade, por exemplo, em Angola. Nós não vemos, por exemplo, preocupação em resolver em casos mínimos, em criar-se um sistema de educação e orientação do próprio jovem para garantir que tenhamos uma sociedade adulta, educada, formada, orientada. Por exemplo, hoje deixamos a Deus dará, vemos as miúdas, tanto é que nós vimos proliferar o nome 14 em Angola. Por quê? Porque aqueles que detinham poder depois queriam fazer uso da sua posição financeira e social, o que é um dos fatores que eu vejo que é vantajoso. Vejo, se comparar, por exemplo, os jovens de Angola, jovens dos Estados Unidos, vou poder dizer, ou mesmo de Portugal, vou poder dizer o orgulho que os jovens têm de dizerem que vão trabalhar. E não é porque vão trabalhar, vão ocupar uma posição de chefia. Muitas das vezes vão mesmo trabalhar também na limpeza, mas no final do dia ele chega a casa, consegue pagar as suas contas, consegue ajudar a mãe, consegue exatamente sustentar aqueles que lhe são próximos e amados, que é uma realidade que não existe em Angola. Você, para ter emprego, até num supermercado, como caixa, por exemplo, ainda assim pedem um certificado da faculdade. Olha, um preço absurdo. Olha, falando de imigração, é claro que o fenómeno é vasto e não acontece apenas com os angolanos, acontece com cabo-verdianos, com congoleses, com santomenses, enfim, com várias pessoas vindas de diferentes pontos do mundo. Hum, os problemas são os mesmos, mesmo nós não somos cabo-verdianos, é claro, mas são países irmãos. Eu acredito que o povo cabo-verdiano foi um dos povos que começou este fenómeno, não é? Ou melhor, que deu um maior crescimento a esse fenómeno da imigração. Quero acreditar porque o Cabo Verde é uma ilha. É uma ilha, é um arquipélago de ilha. Ou seja, pela condição geográfica deles, lhes permitiu isso, né? Emigrarem para outras partes do mundo. Mas atendendo à questão que a Beatriz fez aqui, se os problemas são os mesmos. Ou seja, os problemas são os mesmos até um certo ponto. Porque assim, a África, porque assim, o problema começa com a África. A África é um continente que ainda nem sequer é independente. Uma boa parte da África, uma boa parte dos países africanos, eles não são independentes, não são autônomos. Eles dependem, sobretudo, das influências externas. Muitos deles são submetidos a regimes capitalistas, mas muito, muito selvagens. Esse capitalismo selvagem faz com que a própria África entra numa degradação estrutural até uma pobreza extrema. Tá? Essa exploração dos recursos naturais de alguns países africanos, que muitas das vezes não há uma equidade aqui, para quem compra, para quem explora, não há uma equidade, acaba por colocar a África numa posição de muita desvantagem. Então faz com que há esse empobrecimento, mas com a conivência dos governantes locais da África. Vamos falar especificamente do nosso. Nós temos um presidente
que não está preocupado com as questões básicas do povo, não está preocupado em resolver a questão da fome, a questão do saneamento, a questão do transporte, a questão da saúde. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a visibilidade, ou seja, com o impacto da visibilidade que ele vai ter com os outros, a visão que ele projeta para os outros, tá? Nós vimos nosso presidente andar torta à direita atrás de investimento. Ou seja, ele é que está aí à procura de pessoas que vão investir em África, que vão explorar o recurso de África, tudo para se manter no poder. Mas não seria mais fácil criar um país onde tivesse estabilidade, onde tivesse maior estabilidade para que você possa ter maior investimento? Não seria o mais fácil? Sim, a Isso é a estabilidade. minha maneira Sim, de olhar para isso, essa é a para este nossa. fenómeno, não é? Essa é a nossa forma de olhar para o país como pacato cidadão. Mas para quem nos governa, não tem essa responsabilidade. Para quem nos governa, o importante é que o regime se mantenha aí por mais longo tempo. Porque assim, é a partir desses contratos, é a partir dessas influências que dá legitimidade de um determinado povo. No final de tudo é assim, a política é a arte de administração, de administrar. Quando você não projeta o povo como prioridade no centro da política de administração tua, então todos os projetos fracassam. Você é um fracasso. É exatamente o que aconteceu isso, ou seja, todas essas influências que alguns países africanos têm com esse regime com esse regime capitalista, qual é o termo que se usa? Selvagem, acaba por colocar a África numa posição muito desfavorável. Porque assim, e é um fenômeno que nós também não olhamos com muita atenção. Essa fuga de quadros qualificados dos países africanos para outros países acaba por ser também acaba por ser um ponto estratégico, ou seja, vamos empobrecer esses para que esses venham até a nós e nós aproveitamos. Ou seja, não se culpabiliza os países por aproveitarem, por exemplo, um quadro africano, potenciá-lo e colocá-lo numa posição em que se produz. Não é isso. Mas vê-se esse lado. Tá? O empobrecimento da África é intencional. Os africanos o que é que fazem? Procuram os países onde conseguem criar ou encontrar uma certa estabilidade de vida. Assim. E valorização. E gostei do Uhum. termo, exatamente valorização. Há aqui um exemplo que eu vou dar. Não me lembro agora do nome do atleta, que é um atleta que tentou jogar em Angola. De todas as vezes, e o atleta era bom e ninguém lhe deu oportunidade. Passado alguns anos, migrou para a França, ganhou contratos internacionais e depois chamaram-no para jogar na seleção angolana. E ele recusou-se. E recusou-se por quê? Que é a famosa valorização. Mas também não sei se é uma cultura que nos foi ensinada, e porque até usamos muito a expressão, os santos de casa não fazem milagre. É difícil acreditarem muitas das vezes em nós pelas pessoas que nos são próximas. Mas ainda assim, eu volto a me perguntar, não é? E acho muito estranho que ouvimos vários dirigentes políticos e quando falamos de imigração, temos que nos lembrar que há um tempo atrás havia uma ministra da Educação mencionando que quem imigra não é patriota, por exemplo. Não existe. Então, A Luzia Grilo. Vós, quem imigra não é patriota. Então, eu costumo dizer patriotismo. Mas como é que, bem, assim, tocando propriamente neste assunto, quem imigra não é patriota. Mas por aquilo que eu fui observando, eu não conheço a senhora, nós não conhecemos a senhora, mas por aquilo que nós fomos lendo, me parece que os filhos da senhora não estão a estudar em Angola. E como os filhos dela, como de outros dirigentes. E não só não estudam em Angola, como vivem fora de Angola, Sim. certo? Então, são vários elementos que podemos utilizar aqui como barômetro para vermos a degradação da qualidade de vida em Angola. Aqueles próprios que são os garantes destes serviços, que poderia melhorar a nossa qualidade de vida, não concordam. Se nós olharmos para a saúde, por exemplo, todos os dias ouvimos pessoas a dizerem
que os dirigentes tratam-se fora do país, por exemplo, que a sua família, na realidade, já vive fora do país. E muitos vão dizer, não, eu sou casado com uma outra pessoa, ou eu sou casado e esta pessoa tem todo o direito de escolher aonde quer viver, porque eu sou político, mas não é esta pessoa que é político, não é? Mas esta pessoa, quando justifica para o seu parceiro, parceira, de que eu quero viver neste específico país, apresenta os mesmos elementos que nós, os pobretões, apresentamos, não é? Que é a falta de segurança, que é a falta de estabilidade social, que é a falta dos serviços básicos, por exemplo. Não é? E isso é que faz com que as pessoas decidam, por exemplo, optarem por outras paragens. Mas, voltando aqui à questão da ministra, por exemplo, patriotismo tem valores diferentes. Patriotismo tem valores diferentes. Aquele indivíduo, e o famoso amor, patriotismo tem a ver com o dever, o amor à pátria, e dedicação, entrega, a pátria ordena, os seus filhos cumprem. Essa é a massiva que vem passado, porque olha-se para o serviço militar como a maior honra, não é? De servir o país. Se nós olharmos esse menino que perdeu a mãe, por exemplo, alguns dias atrás na manifestação, o valor, o sentido de pertença, vamos dizer à África, já que agora dizem que ele não é angolano e por isso a senhora não era angolana e por isso tinha todo o direito de morrer da forma que morreu, vamos assim dizer, na perspectiva deles, o valor, o sentimento de pertença para com Angola não é igual ao filho do ministro, por exemplo, ao filho do líder político que fica em Portugal a celebrar os carrões que foram comprados e a molhar com champanhe. Não é igual. Esta pessoa olha para o país com uma certa satisfação. Essa pessoa olha para o país e o país está bom. E a expressão que foi utilizada nesse vídeo, por exemplo, foi: o país está bom, o país está bom. Mas está bom para alguns, não é? Mas aí está. Aqueles são patriotas, porque volta e meia voltam para o país para comer os gourmets, cozinharem com moed chandon, por exemplo, quando nós nem sequer água temos para beber. E depois esperam que eu fique lá no país a apanhar cólera. E depois, quando eu vou para um banco, quero pedir um crédito para comprar uma casa, por exemplo, vem o ministro das Finanças que me vem dizer que nós temos medo do ambiente dos bancos, dos fatos. Não é? Por isso eu não consigo ir ao banco, não consigo trabalhar com o banco, porque tenho medo das pessoas que ficam lá vestidas e têm ar-condicionado. Essa gente é meia coisa. Olha, a questão aqui, o nosso ilustre Abraão levantou aqui uma questão muito pertinente. O próprio Estado angolano também incentiva muitas das vezes a própria imigração. Porque assim, para o Estado, todo aquele angolano que se revém com uma causa, que levanta os braços para lutar contra o sistema precário, muitas das vezes é encurralado até o ponto dele imigrar. Quando imigra, dá aquela percepção no Estado, não, ele não está aqui, não faz falta. Olha, essa questão pontual da senhora que foi morta na greve dos taxistas no dia 28 de julho, tá, do ano em curso, essa família aí, ou seja, o menino e as outras irmãs, apareceu um empresário do MPLA dando bolsa para que essa família saia do país para estudar na França. Nós começamos a ver aqui, você começa a perceber, espera ali. Primeiro matam a senhora, a ONU vem, há uma pressão social, porque há muito que se falar nesse caso, há uma pressão social. O povo em luto por causa desse massacre. Já aparece o Estado, né? Sim, Estado, sim. Já aparece o MPLA a dar bolsa de estudo para remover aquela família de Angola para a França. Isso é uma das formas de abafarem o caso. Porque há muita pressão ainda social. Todas as vezes que nós passamos naquela rua, nós temos esse trauma. Todas as vezes que nós vimos a entrevista daquele menino, nós temos esse trauma. Então, há uma memória viva. A melhor forma de cooptar essa memória ativa para que não se haja mais revolta é remover a família daí para a França. O Estado está a incentivar a imigração. Bem, pronto, agora falando da imigração assim mais concretamente, quais são os direitos? Direitos não, eu vou começar por obrigação, né? Porque o que acontece é, existe alguns princípios que qualquer imigrante deve cumprir
para, digamos que, respeitar, digamos que, as regras e os princípios do país em que aquele imigrante procurar. O que é que vocês acham que deve fazer um imigrante ao chegar àquele país? O que é que ele deve respeitar numa primeira fase? O respeito às leis é básico. As leis do país. Entenda as leis do país, faça uma análise daquilo que é contraditório àquilo que é cultural. E a título de exemplo, devo dar aqui, nós chamamos em inglês kudos, né? Em português não sei qual seria a tradução, mas acho que é dar mérito, por exemplo, a um programa da organização, de uma organização que eu conheci quando mudei-me para os Estados Unidos. Eu fiz uma formação onde, nessa formação, falava-se um bocadinho sobre o choque cultural entre o estilo de vida nos Estados Unidos, por exemplo, e o estilo de vida em Angola. E uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, que foi básico. Em Angola, vais agredir a sua parceira e ela vai se queixar à família dela, por exemplo, como autoridade próxima. A família vai dizer: você provocou, vá à sua casa. Aqui uma das coisas que te vão ensinar é: violência é crime. Não interessa se é entre amigos ou se é dentro de uma convivência conjugal. Vão te dizer, por exemplo, vão te ensinar até às 10 da noite você não pode fazer barulho. No estado de Maine, por exemplo, não podes andar com uma lata de cerveja ou consumir álcool em sítios públicos, por exemplo. Estou a dizer que são aquelas coisas que parecem-nos ser normal, por exemplo, em Angola, que se não tivermos a orientação certa, poderemos transformar isso num erro muito casual, não é? Muito comum de acontecer. E por que é importante conhecer as leis do país? Saber aquilo que é costumeiro de onde eu venho e que é crime, que é proibido. Porque é o mais fácil para você dominar. Você não vai ler o livro todo de lei, mas você precisa olhar, por exemplo, para aquilo que é costumeiro, para aqueles hábitos e costumes simples que você tem, dominá-los e entender quais são os hábitos que você vai precisar rejeitar. Okay? Há hábitos que realmente precisamos banir. Nós fomos criados dentro de uma cultura do sabes quem eu sou e a famosa influência grita em qualquer parte que a gente for, em qualquer instituição. E o sabes quem eu sou é tão pesado que não importa onde você estiver, se você mencionar sabe quem eu sou, a pessoa que ouvir fica logo amedrontada, certo? E aqui não existe isso. Não importa quem tu és, se você cometer alguma coisa, você vai arcar com a responsabilidade e vai sentir o peso da lei, certo? Então é importante, seria o básico, entender a lei, perceber quais são os hábitos que você vai precisar abandonar e, logicamente, quais são os hábitos que você vai precisar desenvolver e ganhar. Isto seria a base de sucesso em qualquer parte do mundo, em qualquer Até país. porque eu resumiria isso como respeito às leis do país e do Estado, não é? Com toda a certeza, com toda a certeza. Bem, e falando sobre entrando propriamente neste quesito, há ainda aqueles imigrantes que acham que epá, eu sou angolano, ou eu sou congolês, ou eu sou cabo-verdiano, e eu sou assim, e eu estou habituado a ouvir música a qualquer hora que eu quero, e então eu aqui também vou fazer isso. É aquele fenômeno que dizem assim, ou seja, você saiu da África, mas a África Não saiu de ti. Você saiu do Congo, mas o Congo não saiu dentro de ti. Você saiu de Angola, mas Angola não saiu dentro de ti. Em suma, é isso que o ilustra aqui disse, o Abraão. Porque os espaços geográficos são diferentes, as leis, a cultura, a língua, o estilo e o modo de vida, tudo isso acabam por ser uma realidade nova e subjetiva à tua própria realidade. Então você é necessário submeter isso. Tá? Porque quando você imigra, mas com aqueles hábitos, porque assim, o nosso país, essa toda desorganização estrutural que existe no nosso país é fruto dessa promiscuidade política. O país está desorganizado,
Então, a ideia é que você traga alguns hábitos que são muitas das vezes nocivos para aquela realidade cultural e acabas por então submeter a uma dialética da vida totalmente diferente e acabas por ter esse choque. Em suma, é isso que o Luís Abrão disse, né? Respeitar as leis, porque as leis que regulam o comportamento do indivíduo na sociedade. Perceber as leis, o que é que não funciona e se adaptar a ela e, sobretudo, uma interação cultural, porque é muito importante. E a minha pequena experiência no que toca, né, a respeitar as leis e ver, olhar para o próximo, hum, há um pormenor que eu noto e que é muito importante, que eu acho acredito que seja importante, né? É, por exemplo, a disciplina é também um dos fatores que normalmente não é respeitado. Nós temos pelo hábito de, opa, eu estou habituado assim, eu vou fazer assim. E aqui começa de pequeno. Você já consegue ver uma criança que está na pré-escola, na escola, sabe que tem que andar em linha, e você vai ver a outra criança que, né, não consegue respeitar esse princípio. Por que eu falo sobre isso? É já para passar aquela informação de que é muito importante respeitar. Se tu respeitas, vais ver que tu vais facilitar a tua própria vida e a vida do próximo. Eu acredito, não é? Pois, isso que mencionas em relação às escolas, à coordenação, e nós falamos um bocadinho disto, não é? Diz que é de pequeno que se Que se torce o torce o pepino, pepino. não é? Uhum. Nós falamos de que era importante orientar os mais jovens para que se tornassem um adulto modelo, o adulto aceitável na sociedade e não um problema. Por quê? Porque nós, quando notamos que se eu educar, se eu orientar uma criança desde pequeno, cumprir as regras e ser disciplinado, como mencionaste, será um ato natural, não será forçado. Porque claramente a falta de disciplina é a falta de respeito pelas normas, pelas leis, não é? Pelo que é socialmente aceitável. E nessa ordem de ideia, nesse ponto em que nós estamos, por exemplo, nós hoje sabemos que nós estamos num período que, digamos, não muito agradável para os imigrantes, desde que o novo presidente tomou o poder, que viu-se um acentuar muito grande de deportações, que supostamente teria que ser para aquelas pessoas que têm crimes de magnitude relevante. Mas hoje estamos a ver e temos vários reportes de várias pessoas que também têm sido levadas com crimes mínimos ou até muitas das vezes sem nenhum crime, não é? Mas é bem verdade que em grande escala, se você tiver algum crime, logicamente as chances de seres levado ou seres deportado são maiores. Então aí vemos a importância do respeito às regras. Vamos, se olharmos para as probabilidades, vai nos dizer que há mais probabilidades de seres deportado se você fizer ou violar a lei, violar os princípios, violar a regra, porque aqui é preciso falar da boa convivência dentro da comunidade em que você está inserida. Você até pode mencionar de que esta é a minha cultura e precisa ser respeitado. O país em si cria condições para o respeito à cultura, mas você precisa perceber que a tua cultura não pode Se entrar sobrepor. Exatamente, não pode Não sobrepor-se à cultura do país em que você está ou que você foi aceito para viver, certo? É preciso encontrar um meio termo que não choque e não incomode, porque quando começares a incomodar os outros, estas outras pessoas também vão começar a demonstrar, e aí vamos ter as barreiras que estamos a ter. Um elemento que tem se visto hoje na mídia é a famosa caracterização do imigrante e associá-lo automaticamente a crimes, certo? É uma abordagem que tem sido de todo modo negada e repudiada, mas é um facto que tem acontecido. E é verdade que ultimamente nós temos visto várias pessoas a irem parar a cadeia por situações diversas, mas no final do dia, quando formos olhar, há alguma violação à lei, há alguma violação à regra.
Então aqui voltamos à situação de que, ao respeitar a lei e as regras, você tem mais chances de sucesso e aceitação no meio, na comunidade em que você faz parte. Então, base de sucesso, respeita as regras, seja uma pessoa cordialmente aceite, permita-se estender a tua rede de conexões, de interação, para você mais facilmente aprender a cultura do país em que você está. Porque se você não aprender com os outros, de nada te terá valido o processo de imigração. Porque a grande vantagem da imigração é você exatamente aprender como os outros fazem, aprender como é que os outros vivem, não é? E você verificar o que é de bom que você pode aproveitar, não é? Que você pode aprender e reter na tua caixa de memórias e um dia talvez implementar no seu país de origem, se você decidir regressar. Você pode usar esse aprendizado para corrigir aquelas coisas que elevaram as chances de fracasso no teu desenvolvimento como pessoa, como ser humano. Então, aqui há uma mistura de tudo e uma das formas de o fazer seria, por exemplo, nós voltarmos a estudar. A capacitação, não é? Vamos dizer a capacitação. E a capacitação tem todos os níveis, tanto a nível profissional como a nível social humano, não é? E emigrar, para mim, no meu caso específico, deu-me bastante vantagens. E olho para isso como um sucesso por si só. E hoje digo que se de algum modo me fosse rejeitado, por exemplo, a possibilidade de permanecer, eu haveria de tentar novamente emigrar. E prova disso é que as motivações para as pessoas emigrarem são tão diversas e são tantas histórias que as pessoas viveram nos seus países de origem que elas são capazes de sacrificar a sua vida numa travessia perigosa. Eu hoje, por exemplo, recebi uma notícia online de pessoas que foram encontradas a atravessar o deserto do Saara, encontradas mortas. Uau. Okay? Nós conhecemos casos, tenho pessoas próximas que vieram aos Estados Unidos usando a via do Brasil, que nós chamamos vieram pela fronteira. Muitas destas pessoas são abusadas, algumas perdem a vida nessa travessia. Há pais que perderam filhos. Não é? É tanto sofrimento que a pessoa se pergunta: será que as pessoas emigram única e exclusivamente por vaidade, por vontade de usar calças largas como rapista? Certamente que não, se falarmos dos Estados Unidos. Será que as pessoas emigram unicamente para andarem de metrô? Para quem vai, por exemplo, para a Europa? Com toda a certeza que não. Porque muitas destas pessoas abandonam tudo o que tinham, abandonam a vida para recomeçar do zero. Muitas destas pessoas são escorraçadas do país, como disse aqui o Jota, porque o próprio país cria políticas de repressão, não é? Para estas pessoas sentirem-se em perigo e abandonarem o país. É realmente triste ouvir todos esses relatos, saberem que há pessoas que perdem vidas e famílias amputadas, única e simplesmente por causa da procura de melhores condições de vida e mais concretamente a procura de segurança. Bem, este é um tema que não se esgota e que nós gostaríamos de continuar a falar sobre isso, mas já sabe, se tiver que emigrar, numa primeira fase, cumpra com as regras e com as leis do país em que você se encontrar. Não imponha os seus hábitos, os seus costumes a esse país. Respeite que você será respeitado com certeza. Nós vamos continuar a falar sobre isso, dizer que terminamos aqui o programa, mas vamos falar em próximas oportunidades. Já sabe, vá ao YouTube, assista, acompanhe-nos e não deixe de pôr um like. Vá lá, subscreva-se e acompanhe-nos. Antes disso, eu vou deixar a palavra aqui ao Jota e ao Abrão para deixar aqui os cumprimentos a quem vocês acharem conveniente. Bem, nos últimos minutos, estendo meu cumprimentos a todo aquele angolano que está engajado nessa luta da revolução, nessa emancipação, nessa ruptura
do sistema. Há um pessoal no Brasil que também está se a manifestar, produto de todo esse fluxo migratório que se vive no país, as péssimas políticas. Em realce com esse, por causa desse último massacre que nós tivemos, o pessoal de Portugal, todos aquele angolano que está preocupado com Angola, que tem uma opinião diferente, que vê as coisas com maior profundidade, aquele que luta por Angola. Então, vai aqui o meu extensivo abraço. Eu, em particular, o- não incentivaria as pessoas a emigrarem, mas se há essa necessidade de sair do país, há essa oportunidade de sair do país, que saia. E que no país onde tiveres, não deixa de ser angolano ou menos angolano pelo facto de você abandonar, porque se passa-se muita ideia, né? Aqueles linguajar dos políticos, que os que saíram são menos patriotas, os que saíram não podiam emitir a opinião. Angola é de todos nós, o país é nosso, é lá onde nós enterramos os nossos cordões umbilical. Então vamos lutar por Angola. Abrão? Obrigado, Beatriz. Eu haveria de tecer algumas palavras antes de terminarmos, que vou parafrasear o Jota, de que atenção que nós não estamos aqui a incentivar que as pessoas tenham de fazer, porque existem várias formas de fazer certo, ok? E carece de uma decisão individual. Entretanto, o que nós passamos aqui é a nossa realidade, é aquilo que a gente vive, são os resultados das nossas experiências. As nossas experiências são de sucesso, ok? Concluímos que Angola não oferecia a segurança, a qualidade de vida que nós esperávamos, e por essa razão achamos por bem abraçar outro país que nos oferecesse o que nós não encontramos. Aí a motivação do processo migratório, ok? E se é a sua situação, é a sua condição, é a sua decisão e tens a liberdade de a tomar. É um direito que te assiste, ok? Mas agora vou dirigir-me aos meus compatriotas, aos meus irmãos angolanos que residem nos Estados Unidos, e vou chamar a atenção a algumas coisas que têm acontecido e que têm nos colocado em problemas. E para quem me conhece, sabe que eu normalmente participo em várias ações, não é? De suporte às comunidades imigrantes, e passo aqui publicidade, o diretor executivo de uma organização, uma non-profit, não é? Uma não governamental, que tem a ideia e o projeto de facilitar a integração dos imigrantes no estado de Maine. E nesta posição tenho estado em contato com várias pessoas com problemas migratórios, várias pessoas com problemas ligados à polícia. E queria chamar aqui a atenção às questões que têm sido mais relevantes, mais comum nesses vários casos. E passo assim a citar. Isto é um conselho, eu não sou nenhum advogado, mas, entretanto, a minha posição e o conhecimento dos casos que têm ocorrido permitem-me passar-vos esse conselho. Evitem conduzir com o famoso papel branco. Papel branco não é uma carta de condução. Não o façam. O papel branco é a licença de aprendizado. E você pode usá-lo ou usá-la se você tiver alguém que tenha carta de condução por 2 anos. Não o façam. Não existe nenhuma razão para você pôr em risco o que você já sacrificou para chegar até aqui. Segunda questão, evitar condução sob efeito de substâncias. Isso é extremamente grave e pode destruir todo o teu processo, todo o teu plano de carreira, de vida, posso assim chamar. E evitarmos aquele slogan, e eu vou dizer slogan porque parece que é regra, que o angolano não se junta aos outros angolanos, afasta-se. Isso tem sido mau, e porque vivemos num país estrangeiro, a nossa unidade, a nossa união é fundamental para ajuda mútua e desenvolvimento geral, desenvolvimento comum. Porque sozinhos somos muito mais fracos e mais fáceis de destruir. Desculpem o tempo, muito obrigado pela oportunidade, Beatriz. Boa noite a todos. Ok, muito obrigada. Nós ficamos por aqui, então fique conosco.